Oi galera! Eu havia prometido há um tempão atrás que eu iria fazer o Draw My Life quando o canal passasse dos 20 mil inscritos e adivinha só? Tadã! Chegamos nos 20 mil. Vocês também haviam me pedido muito e eu resolvi fazer como forma de agradecimento a todo mundo que ajuda e tem feito o canal crescer. Muito obrigada! Bom, em 1992, uma menina chamada Maria e um cara chamado Carlos tiveram uma filha. O nome dela era Priscila. Eu nasci na cidade de São Caetano do Sul, careca, bem branquinha e com os olhos bem grandes. Na época, a gente morava numa favela na região de São Mateus que se chamava Fazenda da Juta. A gente levava uma vida muito simples, mas graças a Deus, apesar da nossa família ser muito humilde, nunca me faltou nada. Eu sou a irmã do meio de 3 irmãos. Tenho um irmão de 28 e uma irmã de 13, o que me torna a filha mais sem graça dos meus pais. Por outro lado, todo mundo diz que na minha família eu sou a ovelha negra. Isso porque eu nunca aceitei ninguém mandando em mim. Sim, eu fui aquele tipo de filha idiota e rebelde que coloca largador, faz piso na teta, essas paradas tudo aí. Mas graças a Deus isso é passado na minha vida. Apesar de tudo, eu sempre fui uma criança muito criativa. Sempre gostei muito de desenhar, criar, fotografar. Sempre fui muito ligada com tecnologia também. Isso acabava meio que me deixando presa num universo paralelo e completamente sozinha. Eu assistia todos os desenhos, principalmente os da Disney. E isso foi o que plantou a sementinha da viagem no meu coração. Aos 10 anos de idade, como a maioria das crianças, o meu maior sonho era viajar pra Disney. Quando os meus pais compraram nosso primeiro computador, eu não saía de casa pra nada. E apesar de não ter internet, eu sempre fui muito curiosa e fui aprendendo um monte de coisa sozinha. Com muita insistência, meu pai comprou uma dessas enciclopédias que vinham com CD, sabe? E nesse CD tinham aquelas viagens 3D e eu conseguia viajar o mundo sem sair de casa. Foi nesse momento que eu estipulei um objetivo na minha vida. Quero viajar o mundo. Mas era um sonho distante, eu sabia disso. Na 5ª série, eu fui estudar num colégio na região de Santo André. Ele chamava Papa João Paulo I. Nessa escola, infelizmente, eu sofri muito bullying. Primeiro, porque eu era meio estranha. Estranha no sentido de ser muito fechada, muito tímida e antissocial. E também, pelo fato de eu ser muito magra, todos os apelidos relacionados a isso eram usados para me atingir. E para completar, o fato de eu ser uma criança que morava numa favela era motivo de chacota entre os alunos. Isso acabou me tornando uma criança muito fria, muito triste e sozinha. E durante uns bons anos da minha vida, eu não tive amigo nenhum. Na 8ª série, eu finalmente comecei a fazer amigos. E esses novos amigos eu levaria para uma vida inteira. O que significa que a época do bullying finalmente tinha acabado. Nessa mesma época eu consegui o meu primeiro estágio. O meu salário, acredito em uma hora de R$390 por mês. Com esse dinheiro eu resolvi cursar uma escola técnica na área de informática, que era a minha paixão. Mas era muito difícil, porque realmente eu estava literalmente trabalhando para poder estudar. Eu sempre quis realizar muitas coisas. O meu maior sonho era ver neve. Mas eu sabia que eu teria que fazer tudo sozinha. E que apesar da minha família querer ajudar, eles não tinham condições. Eu amava muito estudar informática. E apesar de ser meio preguiçosa com estudos, eu sempre fui uma das primeiras da classe. Um ano depois, eu encontrei um trabalho numa empresa de foto e vídeo, que resultou no amor que eu tenho hoje pela fotografia, por edição e por tudo relacionado a isso. Nessa empresa, eu não aprendi somente a fotografar, como tive a oportunidade de fotografar vários eventos e dar asas para minha criatividade. O meu primeiro trabalho profissional e remunerado com fotografia foi aos 16 anos. Tudo estava perfeito. Eu tinha um bom emprego, estudava numa escola ótima e apesar de acordar às 5 da manhã e voltar para casa meia-noite, eu estava finalmente feliz. Ah, mas vocês sabem como é que é a vida e a gente de vez em quando leva umas rasteiras, né? E a rasteira que eu levei da vida foi quando a loja da nossa família foi assaltada e eles levaram quase tudo. Meu pai então decidiu que iríamos nos mudar. Isso foi um mega baque pra mim. Finalmente eu estava tendo uma vida boa, sabe? E isso, junto com a minha rebeldia, acabou me afastando muito do meu pai. Minha família se mudou e eu fiquei sozinha em São Paulo para terminar o meu curso técnico. Valeu muito a pena porque o último ano do colégio foi, sem dúvida, um dos melhores anos da minha vida. Ah, e meu grupo ganhou o TCC, olha que legal. Depois disso, eu mudei para Paulínia, uma cidade interior de São Paulo muito limpa e calma, consequentemente uma cidade morta para uma menina que costumava com a bagunça de São Paulo. Foi uma fase muito difícil, mas por incrível que pareça, alguns meses depois o meu pai ganhou na Telecena e de presente ele me deu um curso de inglês. Eu estava triste com a mudança, mas acabei criando os novos objetivos para minha vida. Arrumei um emprego no jornal local como fotógrafa. E apesar de fazer o que eu amava, meu salário era muito ruim. Eu comecei a procurar novos trabalhos e acabei entrando na área de vendas de uma distribuidora de sexy shop. Sim, sexy shop. Meu trabalho agora era vender o Brasil. Eu estava na área de vendas, mas com o meu conhecimento de informática, a minha paixão por fotografia e a minha habilidade com redes sociais, eu tinha em mim a fórmula perfeita para desenvolver um trabalho diferente com eles. Pedi pro meu chefe para desenvolver um novo site da empresa, que deu super certo, e apenas alguns meses depois eu era responsável por todo o marketing da empresa, o que resultou num salário muito bom e finalmente eu tinha condições de bancar a minha faculdade.
Bom, como vocês devem imaginar, eu comecei um curso de comunicação social, mas eu odiei. Eu sentia que eu tava jogando meu dinheiro no lixo, sabe? Eu não estava aprendendo absolutamente nada, mas eu tava com aquela sede de mudança. Eu não queria ficar mais parada num lugar. Eu já tava trabalhando, 1 ano e meio na mesma empresa. Foi então que eu decidi jogar tudo pro alto. Tranquei a minha faculdade, comecei a pesquisar sobre intercâmbios e achei um intercâmbio que mudaria minha vida pra sempre. O intercâmbio de au pair. Eu expliquei no trabalho e tive total apoio. Contei para os meus pais que não levaram muita fé, mas continuei com o processo. Eu tive a experiência de ter um visto negado, foi muito difícil, mas no fim, graças a Deus, deu tudo certo. E finalmente, em 2013, eu embarquei com uma mala de 32 quilos e toda a coragem para Michigan, nos Estados Unidos, para morar com uma família maravilhosa e cuidar do Dino e do Louie. Eu morei com eles por 2 anos. Viajei, conheci a neve que eu tanto queria, fui pra Disney, viajei pra um monte de lugares, aprendi ainda mais o inglês e esses com certeza foram os 2 anos mais intensos da minha vida. Como eu sempre fui muito viciada em redes sociais, todo mundo que me conhece há bastante tempo sabe disso, eu gostava muito de compartilhar as coisas boas que eu estava vivendo. Foi aí que a galera começou a pedir, faz canal no YouTube. Ok, eu gosto de redes sociais, mas falar na frente de uma câmera vai ser um mega desafio, porque apesar de não parecer, eu sou tímida. Enfim, eu criei o canal no YouTube e descobri a minha nova paixão. Eu amo informar, eu amo interagir e eu amo ajudar as pessoas. Poder produzir algo novo sozinha e ter pessoas acompanhando é sem dúvida uma das coisas mais gratificantes que eu já fiz na minha vida. Mas depois eu volto a falar disso. O meu intercâmbio estava quase acabando e eu senti que não era hora de voltar pro Brasil, sabe? Eu não sabia direito pra onde eu queria ir, eu só sabia que eu tinha uma boa grana guardada e muita sede de viagem. Eu nunca planejei vir pro Canadá, tudo meio que aconteceu, eu deixei o destino me levar. Eu meti o louco mesmo. E depois de analisar todas as possibilidades, eu pensei, por que não? Eu tava decidida, eu ia pro Canadá por pelo menos 2 semanas antes de retornar ao Brasil. Eu não avisei ninguém da minha família, eu apenas entrei no trem e vim, sozinha, com a cara e a coragem e com tudo que eu tinha. De novo, uma mala de 32 quilos, só que dessa vez muita força de vontade. Eu não sei vocês, mas quando eu quero fazer algo, eu sempre me entrego 100%. E apesar de nenhuma das coisas que eu conquistei na vida ter sido fácil, eu sempre tentei ver o copo meio cheio. E a cada tombo, uma oportunidade de se levantar ainda mais forte. Eu acho que é por isso que as coisas sempre deram tão certo pra mim. Porque sempre que uma porta se fecha, eu sei que tem algo muito melhor vindo no meu caminho. 2 semanas no Canadá e eu conheci o John. John é meu parceiro, meu melhor amigo e namorado. Hoje a gente mora junto aqui no Canadá com o Pablo. Ei, Pablo é o cachorro, tá? E a gente é muito feliz. Às vezes eu fico pensando, e se eu não tivesse vindo? E se o medo do fracasso tivesse falado mais alto? Se eu não tivesse arriscado tudo, eu jamais teria realizado tantas coisas maravilhosas. Passei por muitas dificuldades. Eu preferi não colocar isso no vídeo, mas eu sei que graças a esses problemas eu pude crescer, me preparar para o que estava por vir, ouvir sinais e tomar as decisões certas. Lógico que a vida que eu tenho aqui não é perfeita e está longe de ser fácil, mas sabe aquela sensação de tudo ter valido a pena? É assim que eu me sinto. Meus objetivos já não são mais os mesmos de 3 anos atrás, mas eu continuo tendo muitos sonhos e eu sei que sonhar é sempre o primeiro passo.